como saber se um terreiro é bom. Nesse vídeo eu trago alguns tópicos para lhe ajudar a compreender, entender e analisar o terreiro aonde você está frequentando, se é um bom terreiro, seja ele de Umbanda ou de Candomblé. Bom, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou Tom Lorê, você está no canal Historiando Axé, onde a gente fala sobre história, cultura e filosofia das religiões de matriz africana. Para você não perder nenhum tópico, eu lhe convido a me acompanhar nesse vídeo até o final. Primeira coisa que você deve analisar num terreiro é a atmosfera do terreiro. Um terreiro de candomblé ou de umbanda deve ter uma atmosfera agradável, onde as pessoas podem se sentir confortáveis e seguras. Você deve analisar o ambiente, como as pessoas lidam entre si, como é esse convívio em comunidade. Essa atmosfera deve ser agradável e você deve se sentir confortável em estar ali e fazer parte daquele terreiro. O segundo tópico é o respeito às tradições e às crenças. Um bom terreiro deve respeitar e preservar as tradições, as crenças, incluindo os rituais e as liturgias como um todo. Não deve ser um terreiro que tenta inventar e reinventar a roda. Deve ter uma tradição, ele deve vir de algum lugar, então ele deve seguir essa tradição e essa cultura religiosa. Então você precisa analisar se esse terreiro tem respeito por essas crenças, por essas tradições, e se ele segue alguma tradição, se ele é descendente de alguma casa, matriz, raiz, seja ele de Umbanda ou de Candomblé. Porque ninguém vem do nada. Alguém foi iniciado dentro de um culto, de uma tradição, e essa cultura e essa tradição deve ser passada para aquelas pessoas que estão entrando naquele terreiro. O terceiro tópico é líderes devidamente preparados e experientes. Ou seja, sendo um terreiro de Umbanda ou Candomblé, um líder religioso deve ser devidamente preparado para estar ali como dirigente daquele terreiro e ter experiência dentro da liturgia e dentro do culto da onde faz parte. Uma pessoa deve ter, como no exemplo do Candomblé, ser no mínimo iniciado há 7 anos, cumprir todas as obrigações dela, seja de 1, de 3 e de 7, e ter recebido o cargo, o seu ibaxé, o seu decá, para, a partir daí, poder ter a sua própria roça, seu próprio terreiro. Então, dentro de cada liturgia existe um caminho a ser trilhado para você adquirir conhecimento, experiência e ser preparado para o cargo de Babalorixá, Yalorixá, Doté, Doné, Tateto Yanquis, Amito Yanquis, ou de dirigente de um terreiro de Umbanda. Ninguém simplesmente entra para a religião e no dia seguinte se torna sacerdote. Então ele precisa ser preparado e ter experiência dentro da liturgia e conhecimento para dirigir esse terreiro. O quarto tópico a você analisar é a presença de uma comunidade ativa e participativa. Porque um terreiro não se faz de uma pessoa só. Todo terreiro começa com poucas pessoas, mas nenhum terreiro começa sozinho. Um babalorixá pode não ter nenhum filho de santo, não pode ter ninguém já iniciado por ele, por exemplo, mas ele tem uma comunidade em torno dele, já que ele descende de alguma casa, de algum terreiro. Esses membros da casa de onde ele descende normalmente vai participar, estar com ele, para lhe dar os primeiros passos daquele terreiro que se inicia. Então, essa comunidade deve ser ativa e participativa, para que você não entre nessa comunidade religiosa e seja a única andorinha querendo fazer esse verão. Aí você vai se sentir desgastado, consumido demais e se doando demais para um terreiro. O quinto tópico é a transparência financeira. Um bom terreiro deve ter transparência em suas finanças, ou seja, você saber para onde vai aquele dinheiro que você está empregando naquele terreiro, seja por mensalidade, ajudas em festividades, em cultos específicos, independente de como você vai ajudar financeiramente e participar financeiramente daquele terreiro. Mas essa finança deve ser aberta e transparente para todo mundo, para que todos saibam para onde está indo aquele dinheiro investido no terreiro. Sem obras, se o dinheiro realmente está sendo empregado nas obras, se é numa festividade, se esse dinheiro está devidamente empregado nessa festividade. Então, a parte financeira do terreiro como um todo deve ser transparente e acessível para todos. Eu falo no sentido de todo mundo ter o conhecimento do dinheiro que está entrando e para onde está saindo esse dinheiro. Independente de como trabalha esse zelador, esse dirigente, os membros daquele terreiro têm que ter conhecimento como está sendo empregado o dinheiro que ele está investindo e pondo dentro daquele terreiro. O sexto ponto é lembrar que seja Umbanda ou Candomblé, são religiões baseadas na fé e na espiritualidade. Então, cada pessoa
tem as suas próprias crenças antes de entrar para o terreiro. E o terreiro deve ser um local onde essas pessoas tenham um ajuste dessas suas crenças e da sua liturgia, ou seja, uma possibilidade de aprendizado, de compreender a liturgia daquela casa, daquele terreiro, e assim moldar essa visão espiritual, essa fé que ele tem, para que ele realmente seja um membro dentro daquele terreiro, no sentido de propagar as crenças, as liturgias, a visão religiosa e a cosmogonia daquela tradição religiosa. A fé e a crença devem ser moldada dentro daquela liturgia. Esse terreiro tem que estar aberto a entender e compreender as pessoas que chegam ali com diversas visões de crenças e espiritualidade. O sétimo tópico é a inclusão e a diversidade. Um bom terreiro deve estar aberto e ser inclusivo para todo mundo, independente da sua origem, do seu gênero, da sua idade ou da sua crença, ou de qualquer limitação que essa pessoa tenha, de uma maneira em geral. Então, ele deve estar aberto e ser inclusivo para todos. Então, um bom terreiro deve ser acolhedor e saber receber todas as pessoas que chegam ali, independente de qualquer coisa. O oitavo tópico é o compromisso com o bem-estar e o crescimento espiritual. Um bom terreiro deve sempre oferecer oportunidades para que as pessoas cresçam espiritualmente e trabalhem seu próprio autoconhecimento e crescimento pessoal. Ou seja, um terreiro deve ter compromisso com o bem-estar se os seus membros estão bem, tanto pessoalmente como religiosamente, espiritualmente falando. Estão se desenvolvimento como pessoas, como membros daquela comunidade religiosa, estão conseguindo aprender e se desenvolver religiosamente e espiritualmente falando. Então, um terreiro tem que estar preparado para ajudar a que as pessoas tenham esse bem-estar ao estar no terreiro e o seu crescimento espiritual. O nono tópico é o cuidado com a saúde física e mental, pois um bom terreiro deve estar sempre preocupado com o quão saudável está fisicamente e mentalmente os membros daquele terreiro. A gente precisa ajudar as pessoas também nos momentos no qual ela precisa de um apoio por algum problema fisiológico, alguma doença, algum problema que ela tenha, alguma ajuda e apoio do terreiro dentro de algum problema psicológico que a pessoa possa estar tendo, e não querer sugar da pessoa, exigir da pessoa algo que ela não esteja em condições físicas ou mentais de fazer naquele momento. Então, o terreiro deve estar preocupado e ter esse comprometimento com a saúde física e mental dos seus membros, os adeptos daquela comunidade. O décimo tópico é algo muito importante e interessante dentro da comunidade. É o comprometimento com a comunidade local, pois um bom terreiro deve ser um ator ativo na comunidade local e trabalhar em colaboração com outras instituições ou com a comunidade, com grupos específicos para ajudar o bem-estar e o progresso da comunidade local. E a comunidade local que eu falo é a comunidade no entorno do terreiro de Candomblé ou de Umbanda e também, inclusive, a comunidade interna, os membros daquele terreiro. Esse décimo tópico eu não julgo algo como obrigatório, mas é algo que dá um ponto a mais ao terreiro quando ele tem essa ação para com a comunidade local. O 11º tópico é o compromisso com a ética e a integridade. Ou seja, um bom terreiro deve ser um lugar onde as pessoas possam confiar e ter certeza que os líderes ali e os membros seguem um padrão ético, seguem padrões elevados de comportamento de maneira íntegra e responsável. Não são nenhum exemplo de membros extraordinários para a sociedade, mas tenha uma responsabilidade ética e moral para o grupo de uma forma geral. Então isso é importante, são valores respeitados, integridade com esses valores, respeito com o outro, com o membro, com a comunidade, com os valores éticos e morais, tanto da Umbanda quanto do Candomblé. E é muito importante ressaltar que, no final das contas, a decisão de qual terreiro é certo para você é uma questão de foro pessoal. Esse terreiro deve suprir as suas crenças, as suas necessidades, sua visão de mundo, a sua visão de Umbanda, a sua visão de Candomblé. Então, no final, é uma escolha pessoal, mas algumas coisas lhe ajudará a entender e compreender se, no final das contas, aquele terreiro que você está participando, que você está conhecendo, vai ser um local adequado para seu desenvolvimento pessoal e espiritual. Sua iniciação no futuro, sua continuidade espiritual no futuro, seja dentro da Umbanda, seja no Candomblé. Mas são tópicos importantes que eu trouxe, mas no final das contas a decisão é sua. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários algum tópico importante que eu possa ter deixado passar despercebido ou o que você achou mais importante ao analisar
se um terreiro é bom ou não para você dos tópicos que eu trouxe nesse vídeo. Bom, se você ainda não é inscrito no nosso canal, não deixa de se inscrever, ativar as notificações, porque toda semana trazemos vídeos aqui sobre história, cultura e filosofia das religiões de matriz africana. Eu agradeço a sua companhia até aqui, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.